Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos em clínica médica. O último vídeo que eu estava fazendo faltou internet e foi interrompido. Eu estava falando sobre termos técnicos, também eu acho muito importante a questão dos termos técnicos, porque nós vamos ter que, o técnico de enfermagem, quanto o enfermeiro, como qualquer profissional, temos que falar em termos técnicos, de profissional para profissional, mas é diferente de você falar com o paciente. Com o paciente, você tem que usar a linguagem dele, porque se você for falar com o paciente em termos técnicos, com certeza ele não vai entender. Você falar o que é um pneumotórax, o que um abdômen, um tórax. Não, o paciente não vai, muitos pacientes não vai saber o que é um tórax. Um tórax. Entendeu? Eles têm a linguagem dele, então nem que a gente fale, o profissional de enfermagem, ele pode falar o termo técnico e, em seguida, ele pode também explicar para o paciente o que é. Porque muitas vezes o paciente, você fala o termo técnico e ele diz, te apoiando, mas, coitado, porque ele não quer debater com você, porque ele não sabe o que você está falando. Ele te apoia porque também ele tem que estar com vergonha de dizer que entendeu, que não entendeu. Ele vai dizer, tem muitos que vai perguntar o que é isso, mas você sabe que o paciente, muitos pacientes, não vai entender a sua linguagem. Então, é importante você saber os termos técnicos, mas para você utilizar em prontuário, para conversar com outro profissional, com médico, com enfermeiro e outro profissional, mas de profissional para profissional, e você usar também em, como é que fala, em prontuário, nos seus relatórios, na sua anotação, na sua evolução, no que você anotar, você vai sempre usar termos técnicos. Então, é muito importante você saber as abreviaturas, como nós já falamos, FC, frequência cardíaca, saturação, PA, pressão arterial, e temperatura, que usa o T, também TA, temperatura axilar. Então, são termos técnicos que nós temos que estar, são abreviações, termos técnicos que a gente tem que estar, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, para quando a gente for entrar na clínica médica, fazer sua evolução, fazer sua anotação, fazer lá, você vai ter que utilizar os termos técnicos, as abreviações. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, vamos falar aqui sobre eupneia. Eupneia, você vai entender que eupneia é a respiração normal. Então, quando você for fazer a sua anotação, que o paciente, quando você entrar numa clínica médica, primeiro você vai avaliar o paciente, vai olhar o paciente, ver se o paciente está com a respiração normal. Quando você vai ver uma respiração de um paciente, olhar um paciente, você for aferir, isso aí acho que já foi falado em sala de aula, for aferir a respiração do paciente, contar em 1 minuto, você não vai falar para o paciente, você vai explicar o procedimento, mas você não vai dizer para o paciente que você vai aferir a respiração do paciente, contar a respiração, porque ele pode mudar, ele pode parar, ele pode controlar a respiração dele. Então, você vai pegar no pulso do paciente, fingir que tá aferindo a frequência cardíaca e você vai contar quantas respirações o paciente está em 1 minuto. Em 1 minuto, que geralmente é de 12 a 20, mas varia muito de literatura para literatura. Você vai ver em artigos, você vai ver em literaturas que modifica muito. Ah, mas o professor falou que a frequência cardíaca é de 12 a 20, mas eu li que é de 12 a 20, é de 14 a 20, é de 16 a 20, mas varia. Cada literatura, cada autor, ele tem uma definição.
Mas o normal mesmo é de 12, entre 12 a 20. Você vai ver sempre isso. Acima de 20 vai ter é um ataque pinéia. E abaixo de 12 é uma bradipineia. Então, são termos técnicos que nós temos que entender e saber o que é um ataque pinéia, uma eupneia, uma apneia, né? Tudo isso tem o seu significado. A apneia, existe aquela apneia do sono, quando é aquela parada da respiração, geralmente quando a pessoa está dormindo, e apneia, a parada da respiração. É uma parada que volta em seguida. Ortopneia é a dificuldade para respirar, onde nós já falamos também de insuficiência cardíaca, né? Falamos sobre ortopneia, que geralmente você tem que elevar o leito do paciente, que o paciente que não está bem medicado, o paciente que muitas vezes tem paciente que passa a noite, como eu já falei, passa a noite, muitas vezes não está sabendo que tem uma insuficiência cardíaca e está tendo uma ortopneia, que ele não consegue deitar. Toda vez que ele deita, ele sente falta de ar, que é uma ortopneia, pode ser a paroxista noturna. E então a dificuldade para respirar melhorando com o indivíduo na posição sentada ou em pé. Temos a bradipneia, como nós acabamos de falar, diminuição da frequência respiratória, que é abaixo do nível normal, que é abaixo de 12, uma bradipneia. Nós temos também a taquipneia. A taquipneia é o aumento da frequência respiratória acima dos níveis normal, que é acima de 20. Mas, olha, gente, entenda bem, nós estamos falando do adulto, adulto acima de 18 anos, porque você vê que varia muito de idade, para neonato, para criança, para adolescente, varia muito, muda, não é que varia, muda, a frequência respiratória muda, crianças, adultos e adolescentes. A dispneia é dificuldade para respirar, respiração irregular. Isso daqui é muito utilizado, você presta atenção que a dispneia é muito utilizado nos termos técnicos na hora de você fazer a sua anotação. Geralmente, os pacientes que, como nós estamos falando do sistema respiratório, o paciente que tem as afecções do sistema respiratório, como asma, efizema pulmonar, insuficiência respiratória, embolia pulmonar, pleurite, derrame pleural, essas doenças que afetam o tubo, que é os brônquios, geralmente o brônquio, você sabe que é um tubo onde você consegue respirar, você leva o oxigênio através, é um tubo das vias aéreas. Então, é um tubo que leva oxigênio. Se você não tem oxigênio, você vai ter uma falta de ar, você vai ter as extremidades cianóticas. Então, a dificuldade de respirar é dispneia. Você vai se deparar em a maioria das doenças respiratórias, a pessoa que fuma muito, a pessoa que inala muitas fumaças, trabalha em essas fábricas inalando fumaça, você vai acabar tendo um problema respiratório. Você vai acabar tendo uma pneumonia, uma bronquite, vai criar secreções no tubo no tubo do sistema respiratório, que são os brônquios. O pneumotórax, quando fala pneumotórax, é a presença de ar no espaço pleural, como nós já falamos nas aulas anteriores, que a pleura é uma membrana que recobre o pulmão. Então, pneumotórax é quando tem presença de ar no espaço pleural. Hemotórax, sangue, a presença de sangue no espaço pleural. É uma deficiência, geralmente, quando um paciente sofre uma facada, alguma coisa assim, que entra o sangue no espaço pleural, que é chamado de hemotórax. Hidrotórax, quando fala hidro, água, presença de líquido no espaço pleural. Epiema, presença de secreção purulenta, né, que é
pus no espaço pleural, hemoptise, né, que é a hemorragia de origem pulmonar, que é o escarro com sangue, a gente vê que fala de hemo, que é sangue. Tosse produtiva, quando se fala tosse produtiva, produtiva de quê? Tosse produtiva com secreção, é a tosse produtiva. É um termo técnico que nós utiliza sempre. Como é que está a tosse? Está produtiva? Produtiva de quê? Escarro, de tosse com secreção. Efizema pulmonar, que é a dilatação patológica dos alvéolos pulmonares. Atelectasia, que é a expansão completa dos pulmões. E aqui nós falamos sobre os termos técnicos, que eu acho muito importante você saber, que você vai utilizar nas suas anotações. Como eu falei, não é para utilizar, você usar os seus termos técnicos no dia a dia, com as pessoas, com os leigos que não entendem o que nós estamos falando, a nossa linguagem. Então, termos que você vai ter que usar de profissional para profissional para fazer as suas anotações, e as suas evoluções. Sempre vai utilizar os termos técnicos. Aqui nós vamos falar sobre insuficiência cardíaca. Vamos dar sequência às nossas afecções do sistema respiratório, como nós já falamos várias afecções, já falamos sobre rinite, sinusite, pneumonia, bronquite, asma, efizema, insuficiência. E agora vamos falar sobre insuficiência respiratória. Insuficiência, o que é insuficiência? Insuficiência já está dizendo. Como a gente fala de insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca, você vê que o coração está incapaz de bombear o sangue, de levar o oxigênio para o organismo. A mesma coisa, insuficiência respiratória. Os pulmões, os alvéolos, está acontecendo algo que ele não está fazendo a sua troca gasosa. E aí acontece ele está insuficiente. A insuficiência respiratória é uma síndrome na qual os pulmões apresentam dificuldade para fazer as trocas gasosas normais. Aqui tem o conceito. Ocorre quando o organismo não realiza a troca de oxigênio por dióxido de carbono adequadamente. Isso faz com que o nível de dióxido de carbono, que é o CO2, se eleve e o de oxigênio diminua, causando a hipóxia. Que a hipóxia é a diminuição do oxigênio, onde você vai ficar cianótico, com as extremidades arroxeadas. Agora tem os tipos de insuficiência respiratória aguda, que a gente vai falar agora, é a falência respiratória que surge nos pacientes cujos pulmões eram estrutural e funcionamento normal ocorre rapidamente. Já a outra, que é isso? É a crônica. É a falência respiratória que surge nos pacientes com doença pulmonar crônica, surge em períodos de meses ou anos. Acho que é isso que está acontecendo aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pausar a gravação. Então, dando continuidade aqui, né, a insuficiência respiratória crônica é a falência respiratória que surge nos pacientes com doença pulmonar crônica, surge em período de meses ou anos. As causas é a ventilação inadequada, obstrução de vias aéreas superiores, uso de drogas, anestésicos, doenças pulmonares pré-existentes, complicações pós-operatórias, politraumatismo e dentre outras. Essas são as causas da insuficiência respiratória. O diagnóstico é através de exames laboratoriais, como gasometria. Gasometria é um exame que é feito através, é um exame diferente que é retirado o sangue arterial direto nas veias, você tem que retirar o sangue arterial, ou pelos sinais clínicos, como frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta, hipóxia, dispneia,
taquipneia, hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmia e cianose, desorientação, queda do nível de consciência, agitação psicomotora, uso de músculos acessórios da respiração e a sudorese, que é o suor excessivo. O tratamento. O tratamento a gente vê que através de cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, que é colocado um dispositivo de borracha para ser introduzido na boca, evitando o deslocamento da língua. Varia de tamanho de acordo com o paciente. A outra cânula nasofaríngea, dispositivo de borracha para ser introduzido pelo nariz. O tamanho varia de acordo com o paciente. A monitorização do oxímetro de pulso e monitor cardíaco. Oxigenoterapia, administração de oxigênio quando o paciente está com hipóxia. Essa questão do oxigênio vem sempre batendo na tecla. Todo paciente com falta de ar é obrigatório você estar monitorando o nível de oxigênio através do oxímetro. Tem aqui nos hospitais, nas clínicas médicas, na enfermaria, sempre tem um oxímetro de dedo. Você coloca no dedo do paciente que ele vai aferir a frequência cardíaca e a saturação. A saturação é o nível de oxigênio. Geralmente, esses pacientes que estão com insuficiência respiratória, com os problemas do sistema respiratório, com certeza esses pacientes estão com hipóxia, estão com os níveis de saturação baixo. Então, é fundamental o profissional de enfermagem ficar sempre atento na saturação desse paciente para o uso de O2, que é o uso de oxigênio. Método de administração de oxigênio. Bom, aqui nós temos o catéter nasal simples ou tipo óculos. Introdução de um catéter na narina ligada a um sistema de oxigênio umidificado, fluxo de 3 a 6 litros por minuto. Essa questão de 3 a 6 litros por minuto, isso aí, quem vai decidir é o médico. A quantidade de litros, isso aí vai vir na prescrição médica. O catéter também, você vai utilizar o catéter conforme a prescrição médica também. Se é o catéter nasal, se é a máscara de Venturi, a máscara não renalante, a máscara renalante, e todas essas máscaras você vai utilizar conforme a prescrição médica. Mas você tem que ter também o conhecimento, porque o catéter nasal, ele geralmente quando o paciente ele não é grave, que ele precisa de poucos litros de oxigênio, ali só um paliativo, você usa o catéter nasal. Mas quando o paciente está crítico, ou ele mais com um problema grave, aí você vai passar para a máscara de Venturi, a máscara não renalante. Máscaras faciais de Venturi, máscara que cobre a boca e o nariz, de plástico, com orifício lateral, transparente, fornece concentração de oxigênio de acordo com as válvulas que acompanha ligado a um sistema de umidificação. Bolsa autoinflável, que é o ambu. O ambu também é muito utilizado na ambulância, questão de emergência, quando você vai ambusar um paciente na rua, vai fazer uma reanimação cardiopulmonar, você utiliza o ambu. Máscara que é comprimida na face do paciente, podendo ser conectado ao oxigênio umidificado. Tenda facial de oxigênio, uso limitado pela dificuldade de manuseio, sendo mais utilizado para crianças, fornece baixa concentração de oxigênio. Então, são os tipos de máscara que nós temos que utilizar para administrar o oxigênio. Aqui vem os cuidados de enfermagem da insuficiência respiratória, que basicamente os cuidados de enfermagem são todos padrões, né? Porque a insuficiência cardíaca, a insuficiência respiratória
sempre tem o mesmo, os mesmos cuidados das outras doenças, que sempre está falando da falta de ar do paciente. Então, organizar material de acordo com o método de administração de oxigênio, sempre a gente fala de oxigênio, nessas partes nessas afecção do sistema respiratório, manter nível de água no umidificador adequado. O umidificador, o copo sempre tem o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo. Você vai sempre olhar aquilo dali e vai estar sempre trocando a água do umidificador. Explicar o procedimento ao paciente, essa parte, como a gente vem falando, é muito importante. Você não vai entrar na enfermaria, entrar mudo e sair calado. Não. Não é assim que o técnico trabalha, não é assim que a enfermagem trabalha. Você é muito claro quando você chega quando você assume uma quando você assume você vai para um estágio ou você vai o seu primeiro trabalho, quando você chega na enfermaria, quando você chega no seu trabalho, se você se nesse hospital tiver 3 técnicos, um hospital pequeno, que tiver 3 técnicos, e vamos dizer aqui que esse hospital também tenha 3 enfermarias de clínica médica. Cada enfermaria, vamos dizer que tem 3 pacientes. Você vai assumir, vai ser dividido. 3 enfermarias, uma enfermaria para cada técnico. São 3, e aí você vai para aquela enfermaria. Aquela enfermaria tem três pacientes. Você vai entrar. O que você vai fazer? Explicar o procedimento ao paciente. Olha, eu vim tal, ver como é que você está, eu vim aferir os sinais vitais, né? Porque ali você vai ter que colher uma. Você não conhece nada daquele paciente. É uma troca de plantão, onde você vai ter que fazer uma anotação. São coisas, são as perguntas muito frequentes que está tendo com os alunos. Tem um padrão de anotação? Tem um padrão? Tem como começar? Não, não tem como começar. Você vai conforme o seu atendimento, com o seu entendimento, conforme você viu o paciente. É de acordo com o que você viu o paciente. Você entrou na sua enfermaria, você vai escolher o primeiro paciente que você vai olhar e você vai começar a fazer perguntas. Você vai perguntar se esse paciente, se ele dormiu bem, se ele está conseguindo fazer cocô, quantos dias ele não faz cocô, se ele está em uso de sonda. Primeiro você vai coletar as suas informações, se ele está sentindo alguma coisa, se ele está bem, se ele está se alimentando. Né? Você pode fazer uma série de perguntas ali e você já vai anotando. São essa anotação de enfermagem. Não tem segredo nenhum para o técnico de enfermagem. É o que você viu, é de acordo com o que você viu na sua enfermaria, no seu paciente. Esse paciente dormiu, você perguntou, dormiu bem à noite? Você dormiu bem à noite? Você está se alimentando bem? Conseguiu se alimentar? Tá conseguindo ir no banheiro? Tô, sim, tal. Então, eliminações fisiológicas. Se está fazendo xixi e cocô normal, você vai olhar na sonda, se ele está de sonda ou se não. Você vai colocar eliminações evacuando, né, que é um termo, evacuando, diurese presente né, se você dieta oral está com sonda, ele está com sonda nasogástrica, ou a dieta é oral. Né? Então, são todos isso que você vai ter que ver nesse paciente. Esse paciente está usando acesso venoso? Né? Em que membro? Foi colocado que dia? Que dia foi colocado esse acesso? Tem mais de 72 horas? Hoje é o dia de trocar, pronto. Daqui a pouco eu venho trocar o seu acesso, seu João, seu José. Sempre falar pelo nome do paciente. Paciente de clínica médica, no hospital, geralmente as pessoas têm o costume de tratar esses pacientes pela doença. Aquele diabético, aquele hipertenso, não. Vamos esquecer essa questão de tratar o paciente pela doença.
Aquele paciente que tem câncer, vamos tratar o paciente pelo nome. Seu João, seu José, o seu José da enfermaria 3, seu João da enfermaria 4. Não, mas a maioria. Aquele da enfermaria, aquele que tem o câncer, aquele que tem que é hipertenso. Esquecer essa questão de patologia e utilizar o nome do paciente. Falar o nome do paciente. Então, são coletas, são exames, são anamneses que você tem que fazer. Para quê? Para quê? Esse paciente está sentindo alguma coisa, está com dor, você vai anotar e vai passar para o enfermeiro ou para o médico. Por que você vai fazer isso? A sua anotação é o seu documento que prova que você andou, você visitou esse leito e você coletou informação. Por quê? Porque o paciente falou para você que está sentindo dor, que não está bem. Aí você falou para o médico ou você falou para o enfermeiro. Nenhum desses dois te deu atenção. Não foi lá, não visitou esse paciente. De repente, o que acontece? Esse paciente morre. Esse paciente morre. Quando esse paciente morre, quem era dessa enfermaria que não me avisou, ele estava sentindo o quê? Estava passando mal? Você tem no seu prontuário que você notou, que comunicou a enfermeira, comunicou o médico que o paciente estava com dor. Pronto, vamos lá no seu registro, no seu prontuário. Não, mas você não me comunicou, enfermeira, você não me comunicou que esse paciente estava sentindo dor. O médico, não fui comunicado. Foi sim, tá aqui, ó. Comuniquei ao enfermeiro que esse paciente estava sentindo X. Bom, você está documentado. Então, para isso para isso é que serve esse documento, que é a anotação, a evolução, tudo que você viu, tudo que você colheu, você anotou no seu prontuário. Seu prontuário, que é o seu documento. Ninguém vai contestar com você, porque você registrou aquele documento. Então, é esse o procedimento, é essa anotação que você tem que fazer. Não precisa aquela página cheia, não. Você vai coletar ali, você vai anotar o que você viu, o que você perguntou para ele, o que ele te respondeu, a queixa do paciente, se ele está em uso de sonda ou não, se ele está indo no banheiro normal, se ele está fazendo xixi ou cocô, se ele está em uso de sonda, se ele está se alimentando, se essa alimentação é por uso de sonda ou é via oral, se esse paciente está em uso de oxigênio, de O2, em uso de máscara não reinalante, catéter nasal, quantos litros. São informações básicas ali que você vai coletar deste paciente e vai ser anotado. No fim, você coloca os dados vitais que você aferiu, a frequência cardíaca, a temperatura, o HGT, a saturação e a frequência respiratória. Você vai colocar ali, tal, e no final você coloca, segue aos cuidados da equipe, assinou e carimbou, é o seu documento. Bom, fez tudo isso, você vai dar sequência. Toda vez que você for nesse lugar desse paciente, no leito desse paciente, você vai estar sempre indo lá. Toda vez que você for lá, fez algum procedimento, você vai relatar. Aí o quê? Uma linha, 2 linhas, pronto. É uma sequência de atendimento, de relatório que você vai fazer. É uma sequência de anotação, mas é diferente daquela que você abordou o paciente na chegada. Aquela abordagem é uma abordagem maior. E a partir disso você vai sempre dando uma linha, 2 linhas. Aplicou um medicamento, vai lá e coloca. Trocou um acesso venoso, vai lá e anota, coloca o horário e tal, e assinou, carimbou. Fez um curativo, vai lá, anota tudo no prontuário. Tudo que você fizer vai ser anotado em prontuário.
Então, manter nível de comunicação durante um procedimento, você tem que conversar com o paciente. Para que você vai conversar com o paciente? Não é gracinha com o paciente, não é estar com o dente aberto. Não. Você vai conversar com o paciente, você vai estar ali fazendo pergunta, tal, explicando o procedimento. Para quê? Para esse paciente sentir confiança em você. Você não pode também chegar tremendo ali, inseguro do que vai fazer, que o paciente ele vai perder, ele não vai sentir aqui você é um profissional capacitado para exercer a sua profissão. Você tem que ter segurança no que você está fazendo. Observar possíveis alterações, isso foi o que a gente já falou aqui, ver se esse paciente tem alguma alteração, se está sentindo alguma coisa, observar frequentemente as condições de permeabilidade dos catéteres ou sonda, realizar a troca dos catéteres nasais ou máscaras faciais, descartar ou desinfectar materiais em expurgo. Isso aqui é muito importante a gente bater nessa tecla. Por quê? Tudo que você, todo procedimento que você vai fazer com aquele paciente, se você vai fazer um curativo, você vai levar gases esterilizada. Você vai levar pinça esterilizada. Você não pode utilizar pinça ou gás, pinça de um paciente, utilizar em outro. Não, você vai abrir aquele pacote estéreo, você vai utilizar o paciente, depois você vai colocar na sua bandeja, vai levar esses materiais contaminados para o CME. CME, que é o lugar onde esteriliza, lá vai ter um profissional só para isso. O profissional vai estar esterilizando sempre os materiais onde recebe os materiais e esterilizar para o próximo procedimento. Você nunca vai utilizar materiais reutilizados em outro paciente. Então, aqui a gente falou sobre insuficiência respiratória e agora a gente vai entrar aqui na edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão, onde, como a gente já falou nas aulas passadas, nas aulas do sistema cardiovascular, que a maioria dos edemas agudos de pulmão é provocado por a insuficiência cardíaca. Você, quando tem uma insuficiência cardíaca, o coração está incapaz de bombear sangue, bombear o oxigênio, levar o oxigênio para os órgãos, então o sangue é líquido, é bombeado para os pulmões, lá ele não consegue ir para os outros órgãos, mandar para os outros órgãos, porque o coração está fraco, e acaba acumulando esse líquido nos pulmões, é extravasado para fora dos alvéolos, provocando o edema pulmonar, o edema agudo de pulmão. Então, tem aqui uma pequena definição, onde o edema agudo de pulmão é um aumento súbito da pressão dos capilares pulmonares, levando ao extravasamento de líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos elástico e com menos superfície de contato para a troca de gases, manifestando-se por dificuldade respiratória. É um quadro clínico crítico, decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue para a válvula aórtica, causando um acúmulo de líquido nos pulmões. Então, como eu acabei de falar, é a incapacidade, você está vendo aqui, olha, é a incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue para a válvula aórtica, causando um acúmulo de líquido nos pulmões. Então, esse coração, esse pulmão, ele está com acúmulo de líquido, o líquido extravasou e formou um edema. É um problema grave? É. A etiologia. Numerosas patologias cardiovasculares predispõem o aparecimento do edema agudo de pulmão, como insuficiência coronária, angina e AM, é uma insuficiência coronária, crises hipertensivas, arritmias cardíacas, as infecções, as anemias,
a hiperidratação e a intoxicação por digitário, que é aqueles medicamentos que nós falamos na aula passada. Aqui a gente vai falar um pouco da fisiopatologia do edema agudo de pulmão. A pressão capilar pulmonar excede a pressão coloidosmótica do plasma com transsudação alveolo-intersticial, a exemplo da insuficiência ventricular esquerda aguda ou crônica, descompensada, estenose mitral ou hipervolemia. A pressão capilar normal é de 8 milímetros de mercúrio. Vai de 25 a 30. Manifestações clínicas. Aqui tem as manifestações clínicas: dispneia e tosse, produzindo um escarro espumoso e tingindo muitas vezes de sangue. Aspecto róseo, taquicardia, pele cianótica, fria e úmida, inquietação e ansiedade. São manifestações clínicas. O tratamento é feito com morfina, diurético e também os digitários, que são os medicamentos utilizados no edema agudo de pulmão. Agora vem aqui a parte dos cuidados de enfermagem. É fundamental que a equipe de enfermagem mantenha-se ao lado do cliente, que é o paciente, demonstrando segurança, monitoramento, aspectos essenciais para que o mesmo saia da crise rapidamente. Esta ação garante a eficiência e a eficácia da terapêutica, que está baseada nos seguintes aspectos, como manutenção de seu conforto, colocando-se em posição elevada para diminuir o retorno venoso e proporcionar uma máxima expansão pulmonar, monitoração dos sinais vitais, como eu acabei de falar. Os sinais vitais estão em todos os seus procedimentos, onde a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura, a saturação, o HGT, são sinais vitais essenciais no nosso dia a dia. Administração de oxigenoterapia e de medicações opiócios, diuréticos e digitálicos. Manutenção de via venosa prévia com gotejamento mínimo, evitando sobrecarga volêmica. Monitoração do fluxo urinário. E aqui a gente falou sobre o edema agudo de pulmão. É muito importante a gente ficar atento nessas afecções, porque nós vamos trabalhar em clínica médica, e clínica médica é onde você vai encontrar muitos desses pacientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre o derrame pleural. O que é o derrame pleural? Aqui tem a definição do que é o derrame pleural. Derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. O que é a pleura que nós acabamos de falar? Espaço pleural é uma membrana que reveste os pulmões. Normalmente, somente uma pequena quantidade de líquido separa as duas membranas da pleura. Pode ocorrer o acúmulo de uma quantidade excessiva de líquido por muitas razões, incluindo a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática, a pneumonia. Outros tipos de líquido que pode acumular no espaço pleural inclui sangue, pus, líquido leitoso e líquido rico em colesterol. O sangue no espaço pleural, que é chamado de hemotórax, geralmente é decorrente de uma lesão torácica. Raramente um vaso sanguíneo rompe e drena para o interior do espaço pleural. Eu falo aqui porque raramente um vaso sanguíneo rompe. Geralmente pneumotórax, aliás, hemotórax, é quando tem algum acidente automobilístico, alguma perfuração por arma branca, sempre tem, depende da região, o hemotórax. Raramente um vaso sanguíneo rompe,
e drena para o interior do espaço pleural, ou uma dilatação de uma porção da aorta, aneurisma da aorta, drena sangue para o interior do espaço pleural. O líquido pleural acumula-se quando a sua formação excede a absorção. Então, tem mais líquido do que a absorção. Dando continuidade aqui, a nossa série de vídeos, aqui a gente vê os sintomas e diagnóstico do derrame pleural. Os sintomas mais comuns dependem do tipo de líquido presente no espaço pleural ou de sua causa. São a dificuldade respiratória e a dor torácica. No entanto, muitos indivíduos com derrame pleural não apresentam qualquer sintoma. Uma radiografia torácica mostrando a presença de líquido é geralmente o primeiro passo para o estabelecimento do diagnóstico. A tomografia computadorizada, que é a TC, mostra mais nitidamente o pulmão e o líquido e pode revelar a presença de uma pneumonia, de um abscesso pulmonar ou de um tumor. O tratamento é feito. Os derrames pleurais pequenos podem necessitar apenas do tratamento da causa subjacente. Os derrames maiores, especialmente aqueles que produzem dificuldade respiratória, podem exigir a retirada do líquido, que é a drenagem. Geralmente, quando você vê aquele paciente com um dreno, é que aconteceu um derrame pleural. Frequentemente, o líquido pode ser drenado através de uma toraxentese, que é a cirurgia, procedimento no qual uma pequena agulha ou um catete é inserido no espaço pleural, embora ela comumente seja realizada com objetivos diagnósticos. A toraxentese permite a remoção de até 1,5 litro de líquido de cada vez. Então, você vê o tanto de líquido que pode acumular no pulmão, que em cada procedimento desse pode ser retirado até 1,5 litro através desse procedimento chamado toraxentese. Então, a gente falou sobre o derrame pleural, agora a gente vai dar uma sequência, falar sobre embolia pulmonar. Embolia pulmonar também, que, para você ver o sistema respiratório, o tanto de afecções, o tanto de patologias que tem no sistema respiratório. Nós temos que ter conhecimentos básicos dessas afecções para a gente saber dar um diagnóstico, saber o tratamento, saber como cuidar, que é a nossa função. O médico, ele trabalha mais com prescrição. O paciente chega, pedir exame, e nós temos que saber tudo, nós temos que saber cuidar, nós temos que saber cuidar do paciente, nós temos que ter visão clínica, olhar holístico, né? Nós temos que ter uma série de conhecimento, nós temos que ter um amplo conhecimento para saber definir o que é normal do patológico, o que tipo de patologia esse paciente está tendo, que medicamento vai administrar, se esse médico está passando o medicamento certo para esse paciente. Então, é importante a gente ficar atento para essas coisas para não passar despercebido numa clínica médica, ou seja lá em outro setor, pediatria, ortopedia, obstetrícia e outros setores que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, vai trabalhar. Então, é de fundamental importância a gente ficar atento nesses sinais e sintomas, nessas afecções, nessas patologias do sistema respiratório, como digestório, como cardiovascular, urinário, e dentre outros sistemas, que todos esses sistemas têm uma série de patologias que nós como profissionais da área da enfermagem, da área da saúde, temos que ter conhecimento. Então, a embolia pulmonar é a complicação das doenças cardiopulmonares e a causa mais frequente é
o despreendimento de um trombo que viaja através de uma circulação, obstruindo a circulação pulmonar. Bom, essa definição é bom ter um entendimento. O que é uma embolia pulmonar? Você percebe aqui que uma doença leva a outra. Não tem como. No início dos vídeos, eu falei que o sistema cardiovascular trabalha em conjunto com o sistema respiratório. Para você ver, quem tem insuficiência cardíaca, nós falamos nos vídeos passados, que a insuficiência cardíaca, o sangue ele é bombeado para os membros inferiores e o coração ele está insuficiente, ele está incapaz de trazer o sangue de volta para o coração. E tem o risco de acúmulo de líquido nos pulmões, nos membros inferiores. Geralmente, quem tem insuficiência cardíaca causa edema. Que é edema? Acúmulo de líquido. Quando esse sangue demora, sangue coagula, forma coágulo. Se ele fica muito tempo ali sem conseguir ser bombeado, ele vai formar um coágulo, um trombo, uma trombose. Esse trombo, uma trombose, o trombo está lá parado. O sangue coagulou, formou um trombo, uma trombose. Mas desprendendo um trombo desprendeu o sangue dali, formou um trombo. Esse trombo formou um pedaço desse trombo, saiu, que é uma embolia, um êmbolo. Ele saiu, desprendeu um pequeno trombo, uma embolia, formou uma embolia. Aonde saiu na corrente sanguínea. Enquanto ele estiver nos vasos mais espessos, ele está indo normal, mas ele pode se agravar, ele vai cair na corrente sanguínea e os vasos eles vão diminuindo o calibre. Você imagina chegar ao ponto de um trombo desse, chegar em um capilar pulmonar. Ele vai formar uma embolia pulmonar. Embolia pulmonar, o que é isso? É um trombo que foi desprendido, que ele foi teve um desprendimento e caiu na corrente sanguínea, aonde ele chegou, aonde ele obstruiu aquela circulação, ele vai provocar uma embolia pulmonar, obstruindo a circulação do pulmão, ou seja lá aonde for esse trombo. Se for no cérebro, né, nos pequenos vasos, ele vai formar um acidente vascular cerebral, né, um AVE, por isquemia. Isquemia o que é? A falta de oxigênio, ele obstruiu. Esse trombo, ele caiu. Se foi no pulmão, ele virou uma embolia pulmonar. Então, a definição muito clara que nós temos que entender o que é embolia pulmonar. É um êmbolo, é um coágulo de sangue que foi... Ou então também pode ser o quê? Pode ser também o quê? Uma placa de gordura que desprendeu ali, ou sei lá, saiu, formou um êmbolo e obstruiu um vaso de pequeno calibre no pulmão, no coração, se for no coração, um infarto agudo do miocárdio. Se for no pulmão, vai ser uma embolia pulmonar, vai ter uma falência daquele órgão. Se for no cérebro, vai ter um acidente vascular encefálico, né? Um derrame, que é o famoso derrame, vamos falar o popular claro aqui, o popular correto, que é o derrame, né? Um AVC isquêmico. O hemorrágico é quando houve a obstrução que o sangue não aguentou a pressão e a artéria, o vaso ali, explodiu e o sangue extravasou, virou hemorragia. Então,
é um acidente vascular encefálico hemorrágico. As principais causas: bolha de ar, que é gota de gordura, e fragmentos de tumor, e ainda imobilidade no leito estão associados a essas doenças. Forças mecânicas, como movimentos musculares súbitos, mudanças de velocidade do fluxo sanguíneo, pode ocasionar a desintegração e do desprendimento de um trombo das paredes dos vasos sanguíneos, como a gente acabou de falar. Esses êmbolos são então transportados pela corrente sanguínea, atravessa o coração e atinge o leito vascular, como eu acabei de falar, vascular pulmonar, até se alojar em um vaso que não lhe permite a passagem, que são os capilares, né, que ele vai afinando, é igual uma avenida de uma largura grande, e quando você ele vai diminuindo, tem as travessas, tem as estradas vicinais que elas vão diminuindo, é igual a corrente sanguínea. Tem os grandes calibres, os pequenos calibres, que vai diminuindo, tem as artérias, arteríolas e os capilares. A artéria é bem espessa, as arteríolas já vai diminuindo, e os capilares são da finura menor do que um cabelo. Então, esses são que diminui, se aloja em um vaso que não lhe permite a passagem. O efeito final depende do tamanho e do número do êmbolo. Conforme seja o tamanho, o estrago vai ser conforme de acordo com aquele. Outras causas que nós temos que se atentar, o profissional de enfermagem tem que se atentar com a embolia pulmonar, com esse trombo, com esse coágulo que forma um trombo, forma uma embolia, é a questão de você chegar no paciente e tá aquele paciente, o soro acabou, né? O soro acabou, fechou o soro. Ou então esqueceu de fechar o soro quando o soro terminou. E aí o sangue, ele retornou ali quando você olhar o equipo vai estar com um pouco de sangue ali coagulado. Quando você vai colocar o próximo soro, que você abre lá, né? Você vai abrir, botou o próximo soro, e você viu que ali tem sangue coagulado no equipo. Saiu do gel e extravasou um pouco para o equipo. Quando você ligar, o sangue não vai descer, o soro não vai descer. Por quê? Porque está coagulado. Será que você vai pegar uma seringa, colocar um soro e empurrar esse sangue coagulado para dentro da circulação sanguínea? Aí é que está a questão. Muitos profissionais da área da saúde, isso é comum fazer isso. Pegar que não é certo. Pegar uma seringa, vou destruir, está obstruído aqui, sangue, né? Vou empurrar para dentro o êmbolo. Você pode matar o paciente, você pode levar esse paciente a óbito por embolia pulmonar e outros problemas. Nunca faça isso. Troque o acesso, faça qualquer coisa desobstrua, troque o equipo, mas não empurre, não faça esse procedimento de colocar o sangue coagulado para dentro da corrente sanguínea, que você vai acabar matando esse paciente. Então, aqui foi a definição da embolia pulmonar. Vamos dar sequência para a gente adiantar esses vídeos. Agora vamos falar sobre pleurite. O que é pleurite? Está aqui o conceito de pleurite. Pleurite, quando todas afecções da área da saúde que termina com it, você já sabe que trata-se de uma inflamação. E o que é pleura? O que é pleura?
pleurite. Pleurite, inflamação das pleuras pulmonares, como a visceral ou a parietal. Pleurite, pleurite, ite, inflamação. Então, é um conceito que você tem que entender. A pleura, nós batemos muito nessa tecla, que é a membrana que reveste o pulmão, e ite é a inflamação dessas afecções, desses órgãos. Pode ser seca quando não existe aumento de líquido pleural. Caso haja aumento deste líquido, é designado de derrame pleural e o líquido for purulento, chama-se de epiema. As causas, quais são as causas? Tanto, você vê aqui pleurisia, né? Pleurísia. Então, é a mesma coisa, pleurite e pleurísia. Raramente é uma doença primária. De maneira geral, ocorre como complicação de pneumonia, tuberculose, traumatismo torácico, cirurgias torácicas, abscesso pulmonar, bronquiectasia e câncer de pulmão. Os sinais e sintomas: dor intensa e aguda, tipo pontada, dor no lado do tórax, que aumenta com o estímulo da respiração devido ao atrito entre as pleuras, pode irradiar-se para o ombro, né, e abdômen, respiração curta e superficial, tosse seca e dolorosa, febre e mal-estar. À medida que aumenta a quantidade de líquido entre a pleura, diminui a dor, mas agrava a dificuldade respiratória devido à compressão exercida sobre os pulmões, que ficam impedidos de se expandir. O pulmão é elástico, né? Se tem líquido ali, se ele perdeu a elasticidade, ele não vai fazer o seu trabalho como deveria fazer. Aqui a gente vê um raio-x, que é o diagnóstico, os sinais, sintomas e exames, que é o feito diagnóstico, ausculta pulmonar, raio-x de tórax, que a gente vê aqui, né? Punção pleural para exames de líquido pleural, toraxentese, que a gente viu que é um procedimento para a retirada do líquido, e o tratamento é feito através da drenagem da pleura. Caso aconteça o derrame, para aliviar a compressão e facilitar a respiração. O tratamento etiológico, de acordo com a causa e sintomas, conforme a manifestação clínica do paciente. E aqui adiante, nós vamos ver os cuidados de enfermagem, que geralmente são padrões, né? Orientar o paciente para que se deite sobre o lado afetado, Isto ajuda a aliviar a dor e facilita a expansão do outro pulmão. Cuidados com a drenagem torácica, se houver, manter a conexão em frasco estéreo, aliás, manter a conexão em frasco estéreo, vedado, para não permitir a penetração de ar e refluxo de líquido para dentro da cavidade, trocar a drenagem diariamente, medindo a quantidade e observando o aspecto da drenagem, manter o ambiente limpo e confortável, controlar sinais vitais está em tudo, observar sinais de complicações como dispneia, dor, calafrio, náusea e cianose, e também o choque. Então, são cuidados de enfermagem que praticamente são padrões. Nós temos que ficar atentos nas afecções, entender as afecções, conhecer, saber os tipos de cuidados que nós vamos ter para cada paciente, conforme, de acordo com a idade, com a gravidade também
do, do paciente. E aqui a gente terminou esse vídeo falando sobre o sistema respiratório, as afecções do sistema respiratório que são que trabalha, que são em conjunto com o sistema cardiovascular. A gente falou uma série de patologias do sistema respiratório, como rinite, sinusite, pneumonia, bronquite, asma brônquio, efizema pulmonar, insuficiência respiratória, dentre outras afecções do sistema respiratório que nós temos, nós como profissionais da área da saúde, nós temos que se atentar para isso, para um bom atendimento, para um bom tratamento, para um bom diagnóstico e para um diagnóstico mais preciso, ok? Então, aqui a gente encerra o nosso vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.